Olá pessoal, bom dia! Neste trabalho mostraremos duas grandes cidades, Lagos e São Paulo. São nossos objetivos mostrar a vocês histórias, localizações, qualidade de habitação e também seus principais problemas, utilizando referências bibliográficas para nutrir de informações verídicas o nosso trabalho. Principais problemas da cidade de São Paulo. Em primeiro, mobilidade urbana. Falta de planejamento, investimento, baixa qualidade do transporte público geral, falta de segurança para ciclistas e transportes alternativos, falta de estações de metrôs em lugares da cidade, excesso de veículos causando trânsitos intensos na cidade e estrutura inadequada sem planejamento para aguentar o seu crescimento. Em segundo, enchentes. Erro de planejamento da cidade, já que os nossos municípios não respeitam os ciclos hidrológicos da natureza. Grande parte da cidade tem seu solo hipermeabilizado, fazendo com que a água não se infiltre nele, além de rotas criadas para águas estarem constantemente cheias de sujeira, impedindo a passagem de água e causando as enchentes. Terceiro, poluição do ar. São Paulo contém uma alta concentração de pessoas que utilizam transporte público individual para se locomover. O grande problema é que esses veículos poluem o ar e o meio ambiente, liberando monóxido de carbono, dióxido de carbono e ozônio na nossa atmosfera, transformando São Paulo em um grande borrão de fumaça. Quarto, violência. Devido à falta de opções para muitos, alguns cidadãos optam pela criminalidade para atender a sua demanda de vida. Existe uma grande influência da principal facção criminosa do Brasil, o Primeiro Comando da Capital, PCC, em diversas áreas da cidade, incluindo a própria política, fazendo com que assim haja uma grande concentração de crimes na nossa cidade. Assim como podemos ver no mapa, a cidade de São Paulo está situada na região sudeste do Brasil, na América do Sul. A Organização das Nações Unidas, ONU, criou o termo megacidade para se referir a toda e qualquer área urbana contínua formada por mais de 10 milhões de habitantes. Em muitas cidades e grandes metrópoles, o contingente populacional é tão elevado que chega a ser superior ao de muitos países, o que explica a necessidade de utilização desse conceito. A urbanização e a formação das megacidades em países pobres foi responsável por uma série de problemas sociais, graças ao crescimento descontrolado. Soma-se isso a grande dependência econômica e os problemas de gestão pública que contribuíram para o crescimento das favelas e áreas periféricas, além do não atendimento de necessidades da população, como saneamento básico. De acordo com estudos da ONU, em 2050, 7 de cada 10 pessoas viverão em cidades, o que levará ao aumento das megacidades no mundo. Estima-se que, em 2050, existirão 23 megacidades. Agora vamos falar um pouco sobre os dados gerais da cidade. A cidade de São Paulo é a principal cidade do Brasil. Ela é a que apresenta a maior produção econômica e maior população dentre os demais municípios brasileiros. Na atualidade, a cidade possui uma economia forte e diversificada, uma população formada por muitos imigrantes e uma infraestrutura urbana avançada. Como dito anteriormente, ela está localizada na região sudeste. Sua área total é de 1.500.000 km², sua população total de 12.300.000 habitantes, sua densidade demográfica é de aproximadamente 7.400 habitantes por quilômetro quadrado, seu clima é subtropical úmido. O Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, o IDH, é de 0,805, ou seja, muito alto. Seu Produto Interno Bruto, PIB, é de 714,6 bilhões de reais. Foi fundada em 25 de janeiro de 1554. As comunidades mais vulneráveis sofrem com a falta do serviço completo de saneamento, qual seja abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Essa realidade está destacada nos extremos Zona Norte, Sul e Leste. Saneamento e serviços básicos. 99,3% da população é atendida com abastecimento de água. 86.277 habitantes não têm acesso à água. 96,3% da população é atendida com esgotamento sanitário. O esgoto de 456 mil habitantes não é coletado. 99,1% da população é atendida com coleta de resíduos domiciliares, mas o lixo de 109.930 habitantes não é recolhido. As suas principais atividades econômicas são a indústria, finanças, serviços, comércio, construção civil, turismo, de negócios e TI, que é Tecnologia da Informação.
No final do século XIX, quase século XX, o estado de São Paulo recebeu uma grande quantidade de pessoas de todo o país, principalmente da região Nordeste. Isso aconteceu devido à falta de emprego em suas cidades natais, fazendo com que essas pessoas viessem a São Paulo em busca de emprego e melhores condições de vida. Este acontecimento foi auxiliado pelo desenvolvimento industrial na capital paulista. Assim, as regiões Norte e Nordeste não puderam ultrapassar o caráter local e regional de sua economia, ainda fundada na atividade agrícola exportadora, sendo incapaz de integrar-se com força no mercado nacional. O século XX ia avançando e a população industrial se concentrava na região Sudeste. Dessa forma, as cidades que mais se desenvolviam e cresciam, consequentemente, estavam localizadas nessa região. O processo de urbanização aconteceu no período da Primeira Guerra Mundial, que acabou gerando uma grande dificuldade no mercado internacional, obrigando o país a substituir as importações por produtos nacionais, o que resultou no crescimento urbano, principalmente aqui em São Paulo. Ainda aqui em São Paulo, o descompasso que se estabelecia entre o desenvolvimento da indústria e a oferta de emprego era gigantesco. Na passagem do século, em um cenário onde a população chegava a quase 300 mil habitantes, apenas uma parcela de em média 5 mil estavam vinculados diretamente ao trabalho nas indústrias de grande porte. O crescimento absurdo e a modernização da cidade foi conhecido como um inchaço populacional. Este crescimento urbano também está vinculado ao surto cafeeiro, que se deu a uma redefinição da população brasileira, onde os latifundiários tomaram conta do espaço rural, fazendo com que os pequenos proprietários rurais se mudassem para a cidade. A população de São Paulo acabou dobrando depois deste ocorrido. Contudo, a maior parte do crescimento demográfico urbano entre os anos 60 e os anos 80 deveu-se ao intenso fluxo migratório rural-urbano. Somente nesse período dos anos 60 ao final dos anos 80, estima-se que saíram em média 43 milhões de pessoas do campo em direção às cidades. A falta de estrutura na cidade para comportar esse aumento populacional causou diversos problemas. A falta de moradia acabou acarretando no surgimento das favelas, e a falta de saneamento básico, principalmente nesses bairros mais pobres, preocupava a população, que temia manifestações de epidemias e pestes. O estado de Lagos é composto por 5 divisões administrativas, sendo Iqueja a capital. As 5 divisões consistem em um total de 20 áreas do governo local e 37 de desenvolvimento do Conselho Local, LCDAs. Já a cidade de Lagos é constituída por uma parte continental e uma série de ilhas ao redor da Lagoa de Lagos. A cidade não é um município nem tem uma administração que abrange toda a área urbana. Na realidade, a cidade de Lagos é uma grande área de conurbação que abrange a área de 16 LGA, área de governo local, cada uma com sua própria administração, equivalente ao município. A área total das 16 LGA somadas é de aproximadamente 1 km² e é conhecida como Lagos Metropolitana, oficialmente a área metropolitana de Lagos. A Lagos Metropolitana está totalmente inserida dentro do estado de Lagos e abrange 16 dos seus 20 LGA. Enchentes. No ano de 2020, houve uma grande enchente em Lagos, onde mais de 2 milhões de pessoas foram diretamente afetadas pelas inundações. No ano passado, 2021, pelo menos 69 pessoas morreram por conta de desastres provocados pelas enchentes. E no ano de 2019, mais de 200 mil foram afetadas pelas inundações, deixando 158 mortos. Ou seja, as enchentes são recorrentes. Isso acontece por conta de sistemas de drenagem inadequados e mal mantidos, e também por conta do crescimento urbano desenfreado. A poluição do ar em Lagos. Se, como prevêem os especialistas, Lagos se tornará a maior cidade do mundo em 2100, as principais fontes de poluição provavelmente aumentarão, à medida que a indústria cresce e as necessidades de transportes aumentam. Um estudo recente estima que a poluição do ar em Lagos causou cerca de 11.200 mortes prematuras no ano de 2018. Crianças menores de 5 anos foram as mais afetadas, respondendo por 60% do total de mortes, enquanto os adultos sofriam de doenças cardíacas, câncer de pulmão e doença pulmonar obstrutiva crônica. As 3 principais fontes de poluição no ar de Lagos estão no transporte rodoviário, as emissões industriais e geradores, todos os quais podem ser resolvidos com as ações corretas. Lagos experimentou um rápido crescimento ao longo das décadas de 1960 e 1970, como resultado do rápido crescimento econômico da Nigéria ocorrido antes da Guerra Civil Nigeriana, também chamada Guerra do Biafra. Lagos foi a capital do estado de Lagos até 1975, quando foi substituída por Ikeja.
Hoje, Lagos conta com 23 milhões de habitantes. O saneamento básico de Lagos é um luxo, e o estado passa por uma crise hídrica, onde os moradores navegam pelas águas poluídas de Macoco. Apenas 10% da população tem acesso à água fornecida pela estatal responsável pelo serviço. Lagos possui um déficit de 2,5 milhões de moradias, e mais de 2/3 da população vivem em favelas, e segundo ano são as piores condições possíveis. Os serviços mais comuns do dia a dia também são escassos em Lagos, como por exemplo telecomunicações, bancos, transporte público. Os índices de criminalidade em Lagos também são altíssimos. E apesar de ser a maior cidade da Nigéria, a população vive em extrema pobreza.